sobre a promessa que nós podemos dizer que é a primeira promessa que se cumpre depois da morte de Jesus. Hoje é um dia de Santa Ceia do Senhor, onde nós lembramos da morte dele, e eu quero mostrar para você a primeira promessa que foi cumprida após a morte de Jesus e a subida dele aos céus, que é a promessa do Espírito Santo. Então pense nisso. Jesus morre e a primeira promessa, a primeira coisa que acontece na vida das pessoas que creem em Jesus é receberem o Espírito Santo. Então olha como é importante a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? E aqui nesse texto, Jesus fala um pouco sobre ele. Diz aí no versículo 10, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu, presta bem atenção, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa água viva faz referência ao Espírito Santo. Nós não vamos ler toda a história aqui, só para você entender. Jesus estava próximo a um poço, e a mulher samaritana estava ali. Jesus pede água, os samaritanos não se davam com os judeus, e aí ela diz: tu sendo judeu, me pede água e coisa e tal, pergunta para Jesus, questiona Jesus por que ele estava pedindo logo para ela, esse favor, vamos dizer assim. E aí Jesus diz: olha, mulher, se tu conhecesse, olha só, então ela não conhece, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que está te pedindo, então tu não me conhece e não conhece o dom de Deus, você que me pediria a água viva. Como é que nós identificamos quem realmente conhece a Deus? Quem busca o Espírito Santo. Nas nossas igrejas, que a gente procura sempre ensinar, pregar, mostrar, e o que nos sustenta de pé é a presença de Deus. E então a gente procura buscar o Espírito Santo e a palavra de Deus, que é o alimento. Jesus ele faz muitas vezes referência do Espírito Santo com água. Então nós podemos dizer: o Espírito Santo é a água e a palavra é o pão, é o alimento. Amém, irmãos? Então nós precisamos da água viva, que é o Espírito Santo. E aqui Jesus diz: tu que me pedirias a água viva. Não responda para o pastor. Nós também gravamos essa palavra, então é para muitas pessoas que vão, graças a Deus. Tem vídeos nossos aí com mais de 200 visualizações, e glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então o que a gente está falando aqui, irmãos? Que quem conhece Jesus e conhece o dom de Deus vai buscá-lo. Não responda para mim, mas se pergunte: você tem pedido para Jesus o quê? O que você tem pedido na tua vida de mais importante que você considera? Pastor, eu tenho pedido uma resposta na saúde, uma resposta na vida financeira. Eu quero resolver os meus problemas, pastor. Eu quero resolver isso que eu tenho pedido. Jesus diz: quem conhece o dom de Deus e Ele, quem é Ele? Essa pessoa vai buscar o Espírito Santo, que é a água viva. Amém, irmãos? Então, quando você tem a água viva, quando você tem o Espírito Santo, automaticamente a Bíblia garante, Jesus garante, tudo será acrescentado na tua vida. Amém, irmãos? Então é muito importante nós entendermos que quem realmente conhece a Deus vai ter comunhão com Ele. E você vê que Ele não diz: você me pediria a mim, você pediria uma bênção para mim, você pediria riquezas para mim. Não, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está diante de você, você pediria a água viva. Quem conhece, quem entende a importância do
Espírito Santo vai buscá-lo, vai adorar, vai manter a presença de Deus no seu coração. Diga glória a Deus. Olha o que diz mais aí, vamos pular lá para o versículo 13. Jesus fala mais, né? Diz assim: Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, nessa pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então veja bem, irmãos, a água viva que é o Espírito Santo vai nos preencher completamente, e Jesus disse: você não vai ter sede mais. Claro que ele faz referência de algo natural com algo espiritual. Pense nisso. Quantas pessoas estão dentro da igreja, e eu falo isso de maneira geral, dentro de uma religião? Meu irmão, você vai ver, nós vamos ler aqui, que essa mulher não conhece o dom de Deus. Jesus diz isso para ela, né? A gente já leu. Você vai ver que ela adora a Deus, mas não sabe quem é Deus. Ela até adora, mas ela não sabe quem é. Ela adora a Deus, só que ela não sabe nem o que está adorando. Ela diz adorar a Deus, mas nem sabe de nada do que está adorando. Então, ou seja, não tem resultados para a sua vida. Então nós vemos às vezes pessoas que você olha, religiosa, palavreado gospel, está dentro de um templo, de uma religião, está lá num culto religioso, palavreado, você diz: ah, esse adora a Deus. Só que se ele continua vazio, ele não tem o Espírito Santo, ele não está adorando da forma que Jesus ensina. Porque a forma que Jesus ensina é: essa água vai me preencher, e eu não vou ter mais sede. E às vezes a pessoa está dentro da religião, que eu digo, né? Nesse sentido, e ela está sempre insatisfeita, ela está sempre querendo preencher o seu vazio. Ah, eu preciso de um sofá para preencher o meu vazio. Aí daqui a pouco não é o sofá, eu preciso da televisão para preencher o meu vazio. Ah, não é mais a TV, agora eu preciso que o meu marido, fulano, beltrano, minha esposa mude. Enquanto eles não mudarem, eu vou continuar sofrendo. Ou são pessoas ou são objetos. Ou seja, ela precisa de algo exterior para se preencher, e nada preenche, porque a única coisa que vai satisfazer o teu interior é o Espírito Santo, é a água viva. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então é a água viva. Jesus diz: a água que eu dou, ela vai fazer dentro de você uma fonte a jorrar de vida, de água. E ainda ele diz: para a vida eterna. E também a Bíblia ensina que o Espírito Santo é a garantia da eternidade. Quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a garantia da vida eterna. Então, irmãos, não é algo simples, algo que não tem importância. Às vezes a pessoa está orando, 99% das suas orações, dos seus pedidos, pode deixar, dos seus pedidos, e nós continuamos transmitindo. E muitas das vezes, irmãos, os seus pedidos, as suas orientações, as suas ações são pedindo coisas, muitas das vezes, materiais, e não a presença de Deus na sua vida, e não a presença de Deus no seu coração. Então o que nós vemos, irmãos? Muitas pessoas não compreendem a importância do Espírito Santo. Lembra do início dessa mensagem? Jesus disse: mulher, se tu soubesses, tu conhecesses o dom de Deus e quem está diante de você, você não me pediria outra coisa senão a água viva. E às vezes a pessoa está vazia e ela está pedindo para Jesus coisas materiais, coisas exteriores, sendo que quem preenche o seu coração, o seu interior, é o Espírito Santo, é a água viva. Então pense nisso: pastor, eu tenho andado vazio, pastor, parece que nada me preenche, eu tenho andado ansioso,
aflito, né? Tem casos até da pessoa ela pedir, não estou falando aqui contra pedir, né, irmãos? Até tem que explicar bem, porque só Jesus, né? Às vezes tem muitas pessoas que querem interpretar as mensagens conforme ela quer e não conforme a gente fala na palavra, né? E aí às vezes a pessoa interpreta, distorce, né, a palavra que a gente prega. Claro que Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor e Jesus manda pedir. Só que o que é mais importante na nossa vida é o Espírito Santo. É a presença de Jesus no nosso coração. E Jesus diz que é essa presença, esta água viva, meus irmãos, que vai preencher o nosso vazio, que vai nos satisfazer. Ele diz: quem beber dessa água não vai ter mais sede. Pastor, eu tenho andado nervoso, nervosa, porque não vem o resultado de uma coisa que eu quero, porque um problema que eu estou enfrentando não se resolve, porque algo que eu quero nunca acontece, e eu fico ansioso, angustiado, brigo às vezes por todo mundo, acabo perdendo as estribeiras, como se diz, fico fazendo tempestade no copo d'água, e eu não consigo aguardar em Deus. Meu irmão, sinto lhe dizer que são sinais de que você está vazio, de que o teu coração não está preenchido. Porque quando você está preenchido de Deus, você tem a certeza que tudo está no controle dele e que tudo vai dar certo, que as coisas vão vir. O que é teu, Deus trará para a tua mão, porque você está bem com ele. Diga glória a Deus. Agora, quando a pessoa não está bem com Deus, aí ela fica procurando fórmulas de resolver a sua vida sem estar bem com Deus. Aí aparece uns aí oferecendo tudo que é maneira da pessoa alcançar uma bênção, sem ela pessoalmente estar bem com Deus. E aí ela vai atrás, quer fazer ritual, quer fazer alguma coisa para ver se ela consegue se completar com as bênçãos, com as coisas do mundo e assim por diante. Só que a única coisa que preenche o nosso vazio é o Espírito Santo, é a água viva dentro do nosso coração. Diga glória a Deus. E lembre-se, essa mulher, ela é uma mulher que não conhecia o dom de Deus, não conhecia Jesus, mas mesmo assim achava que estava adorando a Deus. Você está compreendendo? E aqui Jesus mostra isso para ela, que ela tinha coisas na vida dela errada, que ela deveria até mudar. E eu vou mostrar para você qual é a pergunta que ela faz para Jesus. Olha o que continua dizendo aí, ó. Lembre que a água viva jorra para a vida eterna. Então o Espírito Santo nos leva à vida eterna. Amém, irmãos? Diz aí, ó, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: olha só, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha só, o que Jesus faz, irmãos? Ele fala para aquela mulher chamar o seu marido, porque ele queria mostrar o seu erro. Preste atenção, essa mulher teve 5, ela estava no 6º homem. E o que nós vemos aqui? O que ela estava tendo relacionamento não era com compromisso, era algo que ela nem considerava marido. Você está compreendendo? Tanto que ela vira para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus diz: mas o que tu tem, ainda disseste em verdade, porque até o que tu tem não é marido. Entre outras palavras, irmãos, uma pessoa que adora a Deus, que quer Deus, ela tem que consertar a sua vida. Ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que o ritual vai resolver, mas não é o ritual, é a nossa vida com Deus. Olha o que Jesus fala mais para essa mulher, ó. Versículo, 19. Olha o que ela responde para Jesus, para você ver. Diz assim, ó: e disse-lhe a mulher:
Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja bem, irmãos, para pensar. Você está conversando com Jesus, e ele vira para você e expõe o teu erro. Qual foi a preocupação da mulher? Em se consertar? Ela disse: Senhor, tens razão, tu és um profeta, o que eu devo fazer? Foi isso que ela disse? Não. Ela disse: aonde que se deve adorar? No monte onde nós estamos ou em Jerusalém? Olha a preocupação dela. Sabe aquela pessoa, nós sabemos que a Bíblia condena a idolatria, né, irmãos? Essas coisas. Mas sabe aquelas pessoas que às vezes você vai na casa dela, tem lá uma imagem, um altar, algo que ela faz ritual. Tem uns que acendem vela, outros botam cachaça. É ou não é? E aí, o que você diz? Ah, essa pessoa adora aquilo. Sim ou não? E tem gente que acha que dessa forma se adora a Deus. É só ir na igreja que está adorando a Deus. É só ir lá participar do ritual que está adorando a Deus. É subir num monte, é ir num templo. Hoje também tem a idolatria aí do templo do Salomão, né? Eu já ouvi pregações de alguns aí dizendo: não, aqui que tem a presença de Deus. Só porque trouxeram umas pedras lá de Israel, acho que aquilo ali é Deus aqui na terra. Ah, quem entra aqui sente a presença de Deus. Meu irmão, Jesus nos ensina algo totalmente diferente. Jesus nos ensina que quem adora a Deus é em espírito e em verdade, nem no monte nem no templo. E até aconteceu, e eu falo como exemplo a todo mundo, né, irmão? Não estou aqui julgando ou apontando o dedo para ninguém, não vai confundir o que a gente fala. Mas outro dia até fui indagado por pessoas que falam isso das minhas pregações. Ah, que o pastor é contra ir no monte, que o pastor é contra a campanha, que o pastor é contra isso ou contra aquilo. Irmãos, nós não somos contra isso, nós somos contra a idolatria. Ou seja, a mesma coisa que você faz em cima do monte, você pode fazer dentro do teu quarto, adorando a Deus. Ou Jesus está errado quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, só você e Deus, e o teu Pai que vê tudo, vê em secreto, ele vai te responder. Quem está compreendendo, pastor? A diferença é a fé que eu tenho. Você está compreendendo, sim ou não? Então muitas vezes você encontra pessoas: eu sou contra você idolatrar, achar que uma campanha que você faz vai resolver a tua vida se você não se consertar. Que nem essa mulher, por exemplo, a preocupação dela era: eu adoro no monte ou adoro em Jerusalém? A preocupação não era: eu quero agradar a Deus, eu preciso mudar, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso casar, eu preciso ajeitar a minha vida. Não, a preocupação dela é: eu vou no templo ou eu vou no monte para fazer lá o ritual de adoração. Quem está compreendendo, pastor? E essa mulher, e meus irmãos, estava no erro. Como leva para tudo que é coisa. A pessoa às vezes está lá, glória a Deus e aleluia, como eu até já vi. Você sabe que o pastor até nas pregações fala glória a Deus, aleluia. Sim ou não? Só que às vezes dá até isso, né? Ah, o pastor é contra da glória a Deus. Não, eu sou contra muitas vezes o ensinamento que a pessoa diz: se quem gritar mais alto glória a Deus é ungido, tem o Espírito Santo. Da onde, irmão? Até às vezes pessoas debochando, gritam lá na rua glória a Deus quando tem culto, tirando sarro. Não é um grito que vai me mostrar que eu sou de Deus. O que vai mostrar que eu sou de Deus? Na hora que eu for encurralado e eu falar a verdade, mesmo sofrendo algum dano, mesmo eu tendo que pagar um preço, eu falo a verdade. Uma hora que eu estiver diante de uma pessoa que me fale uma palavra, né, que me magoe ou que tente me magoar, e eu libero perdão. Nessa hora eu estou adorando a Deus e mostrando que eu sou de Deus. Quem está compreendendo, pastor? Não é na hora que eu estou só estendendo as mãos e aleluia, glória a Deus, e eu estou no templo, então eu estou adorando. E muitas vezes a pessoa não compreende isso.
ela não entende a vontade de Deus para a vida dela. E aí ela pensa, onde que eu tenho que adorar? Olha a mulher, foi mostrado um erro dela. Em vez dela dizer, Jesus, já que o Senhor me mostrou, o que eu preciso fazer para mudar, para melhorar, para fazer a vontade de Deus? Não, aonde que adora mesmo? É no monte. Ela não estava perguntando para se consertar, ela estava perguntando se eu adoro no monte ou se eu adoro em Jerusalém, no templo. E aí olha o que Jesus diz para ela, irmãos, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais, o que está escrito aí? O que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só o que Jesus diz para ela: você adora o que você não sabe. Quantas pessoas estão adorando a Deus e nem sabem o que está adorando? Quantas pessoas estão adorando um ritual, um objeto, adorando lá uma maneira de viver, né? E ela não está entendendo que se adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, espírito na tradução muitas vezes é traduzido como coração, como mente, é a sede dos pensamentos, é a sede das emoções. Então, meu irmão, quando você adora a Deus, é de dentro de você que você adora, é dentro do teu coração, é uma entrega que vem daqui de dentro. Não adianta dobrar o joelho, estender a mão, eu estou adorando, se o coração não está adorando. Então muitas vezes você encontra pessoas que adoram exteriormente, mas não interiormente, não é o seu coração. E é aqui que você adora, quando você louva a Deus, se entrega para Ele. Olha o que Ele diz mais, versículo 23, lembra que Ele diz, você não conhece, lembra do início? Você não conhece o dom de Deus e não sabe quem está aqui, senão você ia me pedir o Espírito Santo, a água viva. E agora essa mulher diz, eu adoro no monte, eu adoro em Jerusalém. Ele diz, você nem sabe o que está adorando. Você nem sabe o que está adorando. Então ela está achando que está bem, que está no caminho, né? Que está adorando a Deus. Só que Jesus afirma, você nem sabe o que adora. Olha só, né? E olha o que ele diz mais aí, versículo 23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus fala para ela, olha, agora é a hora, virá a hora, e agora é essa hora que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não é em monte, não é em templo, é no coração. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Você foi chamado para ser a casa de Deus, a morada do Espírito Santo. E você adora com o teu coração, com os teus pensamentos voltados para Deus, com a tua vida entregue a Deus, no teu dia a dia obedecendo a Deus. Ninguém é perfeito, só que até nos erros a gente adora a Deus. Quando você erra e você pede perdão e se conserta, que é a vontade de Deus, você se arrepende, muda a atitude, ali você está adorando a Deus. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos Jesus dizendo, vai chegar a hora, e agora é essa hora, que quem adora é em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer em espírito e em verdade? Olha o que ele diz no versículo seguinte, 24. Deus é o que? Espírito. E importa, olha só, Jesus está dizendo, o que importa, é uma expressão forte, hein? O que importa, olha só, que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o que importa não é a adoração, o que importa que seja em espírito e em verdade.
ele diz: Deus é Espírito. Você não vê Deus, você crê na existência dele. Por isso que a gente até costuma, é uma coisa que a gente aprendeu desde quando se converteu e que fez muita diferença na nossa comunhão pessoal com Deus, é fechar os olhos e se desprender do que você vê. É você fechar os olhos, e às vezes até acontece casos de pessoas que não conseguem fechar o olho para se concentrar, e tem até espíritos muitas vezes na sua vida que fazem isso. Para quê? Para a pessoa não se concentrar e usar a fé dela para aquilo que ela não vê, para aquilo que ela não enxerga, porque Deus é Espírito, você não vê, você não vai encontrar na Bíblia base, fundamento para ficar vendo coisa. Desde quando eu me converti, já faz pouco tempo, 17 para 18 anos eu tinha na época, hoje o pastor tem 39, faz pouquinho tempo. Então desde quando eu me converti, quem vê coisa, ouve coisa, a gente sempre considerou pessoa perturbada, porque você não encontra na Bíblia ouvir voz. Jesus dizendo: você ouvirá vozes. Jesus nunca disse: olha, você vai ver a mim toda hora, você vai ver um anjo passeando. Não, Jesus diz: creia na palavra, é pela fé. Deus é Espírito, e aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. Não vai ver. Jesus diz: mais bem-aventurado aquele que não vê e crê. Quando Tomé lá queria vê-lo, queria ver se realmente Jesus tinha ressuscitado, Jesus diz para ele: ó, mais bem-aventurado é quem crê e não quem vê. Você que crê, você não vê. Deus é Espírito, então você adora ele sem ver nada, sem enxergar nada material, palpável. E às vezes a pessoa acha que é um monte que vai adorar, que vai ser diferente, ou sei lá, o templo luxuoso, lindo, é aqui que eu vou sentir. Não, você vai adorar é no teu coração. Por isso, quando a gente fala fecha os olhos, você não vê nada, o cérebro não tem mandado mensagens do ventilador, do ar-condicionado, da cadeira, porque quando você olha para uma coisa, vem mensagens daquilo que você olha. Sim ou não, irmãos? Você olha para algo, vem aquilo na tua mente. Então quando você fecha os olhos, se concentra em Deus, esse Deus invisível, mas que é real, você o adora em espírito e em verdade, se você está obedecendo Ele verdadeiramente. Amém, irmãos? Então Jesus diz: vai chegar a hora que quem adora é em espírito e em verdade. Ele diz: importa isso, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? E a gente, infelizmente, né, irmãos, se depara com adorações que não são verdadeiras, como que nem eu dei o exemplo hoje nos cultos, como um amigo, como uma pessoa às vezes que está do teu lado, que se diz amigo, que se diz irmão, e aquela pessoa diz: mas você é muito legal, mas você é maravilhoso, te elogia, né? te honra, te exalta. Daqui a pouco vira as costas, aquela pessoa está falando mal de você. Ela vai lá e te apunhala pelas costas. Antes você servia, quando estava fazendo tudo que ela queria. No momento que você diz não para ela, né, ou não aceita algo que ela faz, enfim, ela vira muitas vezes contra você. E às vezes nem precisa fazer isso, né? Tem gente que é traíra mesmo. É ou não é verdade? O que Judas tinha de motivo para trair Jesus? Não é verdade? E ele não foi lá e traiu. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e trai. O que você entende? É uma falsa amizade. Uma pessoa falsa, um falso amigo. Porque na minha frente exaltou, por trás apunhalou. O que acontece muitas vezes com Deus? A mesma coisa. Na igreja, Deus, o Senhor é tudo. Chega lá fora, o diabo oferece um pecado, ela cai no pecado, ela abandona a fé. Na igreja ela diz: Jesus, tu é o caminho, a verdade e a vida. Chega lá fora, ela mente. Ou seja, é em mentira a adoração, não é em verdade. Adorar em verdade é você ser verdadeiro até quando erra. Você chegar e dizer para Deus: Deus, eu estou com um pecado aqui que está me vencendo, uma tentação. Eu pequei, eu falhei, eu caí. Senhor, eu estou aqui sendo verdadeiro contigo. Lembra que quando Jesus disse para ela, e ela diz: eu não tenho marido. Jesus vira para ela e diz: em verdade você disse mesmo. Realmente você falou a verdade. Você não tem, você reconheceu.
que você não tem. Traz isso para nós. Você tem que chegar diante de Deus e ser verdadeiro. Você sabe o que tem que mudar, sabe pecados que tem que largar, e você sabe que é errado e que isso não glorifica a Deus. Isso é como se você trocasse o pecado pela tua comunhão com Deus. Então você tem que tomar atitude. Seja verdadeiro, peça ajuda para Deus e abandone o vício, abandone o pecado, abandone aquela mágoa, né? aquela coisa errada. Você vai fazer isso, e quando você abandona, você então está adorando em espírito, que é de coração. Lembra? Espírito é alma, mente, coração, e em verdade, porque você está sendo verdadeiro com Deus. Você não está sendo aquela pessoa que está adorando, mas lá fora fazendo um monte de coisa errada, um monte de falcatrua, um monte de coisa errada. Ou seja, está só de boca adorando a Deus, levantando as mãos. Isso que nós somos contra, irmãos. A pessoa fazer as coisas achando que o ritual que vai mudar a vida dela. E não é o ritual, é nós realmente de coração adorar a Deus em espírito e em verdade. Tome cuidado com esse negócio de ver coisa, de olhar e querer ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, porque nós não servimos a Deus por vista, nós servimos a Deus pela fé. Deus é espírito e nós cremos que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então veja só, lembrando da mensagem, Jesus disse para essa mulher: você me conhecesse, se você soubesse sobre o dom de Deus, você me pediria a água viva. Pense, eu tenho conhecido Deus, eu conheço Jesus, eu conheço esse dom e eu estou pedindo ele para Deus. Eu estou colocando um propósito de realmente ter o Espírito de Deus na minha vida, ter a presença de Jesus no meu coração, ou eu estou até pedindo, mas é um monte de coisa material, um monte de coisa desse mundo para tentar ver se eu preencho o meu coração, e eu estou esquecendo que o que preenche é a água viva. Então, meu irmão, minha irmã, adore a Deus, mas não adore coisas, adore Ele em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Hoje é Santa Ceia do Senhor, e eu quero mostrar para você que isso tem tudo a ver com o que Jesus fez por nós. Para nós recebermos o Espírito Santo, Ele pagou um alto preço. Amém, irmãos? Vamos dar um pulinho agora ali em Lucas. Lucas, vamos lá no capítulo 24. Lucas 24, vamos lá no versículo 44. Aqui é aquela cena do Tomé dizendo que não acreditava e coisa e tal, né? Aquela situação que os discípulos duvidavam e Jesus aparece para eles, né? Aí diz aqui no 44: disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha só o que aconteceu aí quando Jesus falava isso. Então abriu-lhes o entendimento. Para quê, irmãos? Para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, a partir do 44. Olha só, veja bem, Jesus já morreu e ressuscitou, e o que ele fala para os discípulos: olha, é para vocês compreenderem que está escrito tudo o que aconteceu comigo, que eu tinha que morrer. E o que acontece aí que a gente acabou de ler? Abriu o entendimento deles, para eles compreenderem a vontade de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não, irmãos? Então pense nisso. O que eu preciso aprender? O que eu preciso entender? A vontade de Deus. Eu preciso compreender a Escritura, compreender o que Deus quer de mim. Aquela mulher, quando foi apontado o seu erro, o que ela queria saber era: aonde eu adoro, no monte ou em Jerusalém? Jesus disse: tu nem sabe no que tu adora, tu nem sabe o que está adorando.
Por quê? Porque ela não compreendia a vontade de Deus, ela não conhecia o dom de Deus e não conhecia quem era Jesus. Você está compreendendo? E aí Jesus fala mais, 46: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Amém? Então Jesus fala do propósito dele. Convinha que o Messias, o Salvador, padecesse, e por causa dele nós tivéssemos a remissão de pecados, o perdão de pecados, e em nome dele o Evangelho fosse pregado a todo mundo, a todas as nações. Amém? Agora, irmãos, até aqui a gente entende, muitas pessoas conhecem o propósito de Deus, de salvação, de Jesus ter morrido. Agora sabe o que aconteceu? Jesus vira para eles e diz: e vocês são minhas testemunhas. Só que Jesus não manda eles saírem fazendo a obra. Jesus não manda eles dizer: agora vão lá fazer tudo que vocês viram, divulguem aí, vocês sabem de tudo, agora saem fazendo. Nada disso. Olha qual é a orientação de Jesus depois que ele morreu. Olha o que diz aí no 49: e eis, presta atenção, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo? Discípulos, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do meu Pai, que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então, irmãos, a gente pode levar isso para tudo. Tem pessoas que ela quer salvar a família, mas ela ainda não entendeu a importância do Espírito Santo. Ela quer sair ganhando todo mundo que vê pela frente para Jesus, mas ela não entendeu que ela tem que ter o Espírito Santo primeiro. Ela quer prosperar, dizendo ela para mostrar Jesus, porque eu quero prosperar para dizer para todo mundo que Deus prospera. Só que ela não entende que ela precisa ter o Espírito Santo primeiro. Jesus morre e ele não diz: até vocês receberem a promessa de ser rico. Jesus não diz: olha, esperem até receberem a promessa de viver sem problemas, só vitórias. Não, Jesus diz: esperem a promessa de serem revestidos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém, irmãos. E até você encontra em Atos, a gente não vai ler lá hoje, você pode ler em casa, em Atos dos Apóstolos, ou até quem sabe outro dia a gente medita sobre isso. Você encontra em Atos dos Apóstolos a igreja reunida, esperando. E na reunião que eles tinham, que eles ficavam reunidos, eles oravam e adoravam a Deus, que é o que a gente faz na igreja. E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Mas entenda bem, diz lá, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, e veio como línguas repartidas de fogo. Ou seja, não é um vento, você enxerga o vento, mas você sente ele, Sim ou não, irmão? Você não enxerga, mas você sente. Então eles descreveram aquilo que eles sentiram, aquilo que eles puderam sentir. Você está compreendendo? Aí você encontra hoje um monte de gente querendo ver coisa. Aconteceu já em algumas vezes eu atender pessoas dizendo: pastor, quando o senhor pregava eu vi um fogo em cima da sua cabeça. Você não tem que ver nada, você tem que crer. Ou seja, é como um vento impetuoso.
Então você não vê, mas você sente o toque, a presença de Deus na tua vida, na tua alma. Diga glória a Deus. E eu particularmente, não sei se aconteceu contigo isso também, mas eu lembro de quando eu cheguei na igreja e comecei a conhecer e a orar. Eu lembro de ter recebido o Espírito Santo, de ter sido tocado pelo Espírito Santo, e foi como realmente um fogo queimando dentro de mim, um calorão dentro de mim, um fogo. Inclusive ainda às vezes sinto dessa mesma forma. E aí eu lembro de ter sentido isso, irmãos. Olha aqui para o pastor. E ali naquele momento que eu senti, foi como um banho, foi como uma purificação. Saiu o peso, saiu aquela carga do passado, aquela vida errada que eu tinha, que vinha sobre mim, o peso ficou para trás, meu irmão. Naquele momento eu senti o fogo do Espírito Santo, que é uma purificação interior. Não é você vê uma língua de fogo, você vê algo, fisicamente. É como um fogo. Amém, irmãos? Então pense nisso. Até o João Batista ele fala sobre a gente ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito Santo ele vai queimar, vamos dizer assim, as impurezas. Ele vai te purificar. Ele vai fazer uma obra no teu coração. E Jesus morreu na cruz do Calvário para isso. A primeira promessa de Jesus a ser cumprida foi a descida do Espírito Santo. Então pense nisso. Você tem buscado o Espírito de Deus, ou você tem desejado e lutado por outras promessas? Como se diz aí, o ditado, tem colocado a carroça na frente dos bois. Eu quero a bênção, pastor, eu quero resolver minha vida, eu quero prosperar, eu quero meu marido mudado, meu filho, fulano, beltrano, eu quero mudar tudo, mas não recebeu nem a promessa do Espírito Santo. E essa promessa aqui, meu irmão, você não precisa fazer nada, você precisa crer e decidir se entregar. Essa promessa aqui, Jesus morreu para você receber. Então é questão de querer e se entregar para Ele. Se eu decido entregar o meu coração para Ele, e eu cito a palavra, que Ele disse que me daria água viva, eu vou receber essa água viva. E essa água viva dentro de mim vai me ajudar até vencer o mundo lá fora. Porque o vazio que muitas das vezes a pessoa busca na bebida preencher, o vazio que ela busca no dinheiro preencher, o vazio que ela busca em algo material para preencher, quem preenche é o Espírito Santo. Então enquanto ela não decidir que o Espírito Santo é a maior promessa, e é a promessa que ela tem que manter no seu coração, e ela achar que outras coisas vão preencher, ou ela vai conseguir mudar devido a outras coisas, se eu receber a tal bênção, aí eu mudo. Ela nunca vai mudar, porque o que preenche o nosso vazio, ao ponto de a gente dizer não para o mundo, não para o pecado, e entender que a prioridade não é as coisas materiais, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, Jesus ressurreto, Ele diz: fiquem em Jerusalém. Não é para sair pregando. Ai, pastor, então eu não tenho amor pelas almas. Tem uns aí que dizem que são bonzinhos, que são, tem casos aí de pessoas que você vê que quer sair ganhando almas, que ela diz que quer ganhar almas, só que às vezes ela mesma não está ganha. Eu encontrei casos de pessoas que dizem para mim que quer pregar, quer salvar, mas ao mesmo tempo vem dizer que quer morrer, que não tem ânimo de vida, Aí você vê, não tem o Espírito Santo, porque se tivesse, tinha preenchido o vazio. Não adianta eu querer fazer a obra se eu não receber essa promessa. Se você não tiver fé, meu irmão, minha irmã, para receber essa promessa, você não vai conseguir receber as outras. Ah, pastor, mas eu conheço gente que conseguiu alcançar vitória financeira mesmo não tendo o Espírito Santo. Mas isso aí até o mundano consegue resolver problemas financeiros, alguma situação aí no mundo, até o mundano consegue.
Tem casos até de pessoas que não têm fé nenhuma em Deus e resolve problema, larga vício, resolve algum problema através de tratamento. A gente não ouve falar disso. Ouve, né? Sim ou não, irmãos? Agora o Espírito Santo, irmão, é a maior promessa de todas. Não existe algo mais valioso do que o Espírito Santo. Lembra do Simão, o mágico, né? Que a gente pregou num dia, numa das nossas lives, que a gente falou que ele olhou Pedro e João impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro, querendo comprar o Espírito Santo. Não que isso seja exemplo, mas ele entendeu que era algo valioso. Você está compreendendo? Ele pecou, ele até foi repreendido pelo Pedro, que ele não poderia achar que vai receber por dinheiro. Mas eu entendo dessa forma, trazendo porque a gente está falando. Se ele ofereceu, é porque ele entendeu o valor. Ele entendeu que era valioso. Só que tem pessoas às vezes, Espírito Santo, não vou separar momentos para orar, para adorar, mas quando está com um problema não para de chorar pedindo para Jesus. Mas quando está com uma luta, com uma dificuldade, é 24 horas orando para resolver aquele problema. Só que o valor para o Espírito Santo às vezes a pessoa não dá. Ela não entende a grandeza do Espírito Santo, a grandeza dessa promessa. E essa promessa, meu irmão, já é agora para a tua vida. Não é? Essa promessa é uma promessa que não requer tempo. Não requer de você tempo. Pastor, mas eu vou receber um dia o Espírito Santo. Eu vou começar a querer agora ele. Daqui um ano eu recebo. Não. Essa promessa é no momento que você entrega o teu coração realmente para Deus e decide largar aquilo que é errado, e você decide se entregar para Ele. No mesmo momento que você crê e busca, você recebe. Não depende de pastor, não depende de religião, não depende de subir ou descer monte, ou ir em Jerusalém. Depende de você crer e adorar Ele em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então Jesus, primeira coisa, pessoal, estou ressurreto, já paguei o preço, e agora vocês aguardem, não façam nada, meus discípulos, fiquem esperando até do alto vir o Espírito Santo sobre vocês. A promessa do meu Pai, Jesus ainda afirma, a promessa do meu Pai. Eu paguei o preço, dei a minha vida, e o meu Pai prometeu o Espírito Santo. Então vocês esperem que a promessa vai se cumprir. Amém, irmãos? Hoje essa promessa é sua. Hoje essa promessa se cumpre na vida de quem crê. Quem crê vai pedir a água viva, Ele vai dar e vai fazer dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tome cuidado, porque quem conhece Jesus sabe a importância do Espírito Santo. Quem conhece Jesus, conhece o dom de Deus, vai querer sempre a água viva. Claro que existe, irmãos, a luta da carne contra o Espírito, que diz lá em Gálatas, muitas vezes a tua carne não quer que você ore, a tua carne não quer que você venha na igreja. Pode perceber, quando você não quer, muitas vezes vem uma vontade de não orar, mas aí você ora, sente paz. Você renova as tuas forças. Você não sente vontade de vir na igreja, mas você vem e durante a palavra você se sente bem. Durante o culto você se sente bem. O que é isso? O Espírito Santo fortalecendo a tua alma. Só que a carne não quer isso. A carne quer que você priorize coisas materiais, que você não ore, que você não adore, que você não beba do Espírito Santo, porque beber do Espírito Santo vai garantir para você a vida eterna e a direção de Deus na tua vida aqui na terra. Até falar, irmãos, Jesus disse que o Espírito Santo ia falar através de nós. Quando Jesus disse que quando a gente for colocado diante de pessoas, o Espírito Santo vai falar. Não é nem para a gente se preocupar, que o Espírito Santo vai colocar palavras na nossa boca. Amém, irmãos? Então lembre-se, a maior promessa, Jesus morreu, é para você ter o Espírito Santo. Pastor, mas eu quero vitória, eu quero melhorar, eu quero resolver problema. Isso vai ser consequência
de você estar bem com Deus. Você estar bem com Deus vai levar a tua vida aqui na terra, as bênçãos, as vitórias, o reino em primeiro lugar, e tudo será acrescentado. Isso vai ser consequência e vai vir o melhor de Deus. Agora, não permita que o dom de Deus fique em último lugar nas tuas orações. Não permita que o dom de Deus, que é o Espírito Santo, a promessa, seja uma promessa que você não dá tanta importância. Eu não recebi, eu não sinto nada, mas eu não estou interessado nisso. Eu quero a bênção, eu quero a vitória material, eu quero que Deus me dê tal coisa. Você está mostrando que não conhece o dom de Deus e não conhece Jesus. Quem conhece Ele vai querer esse dom, vai entender que esse dom que nos completa. Diga glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração, que hoje seja para todos nós a santa ceia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Mulher, você não conhece o dom de Deus e não sabe quem eu sou. Não é nem no monte, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Quem conhece o dom vai buscar água viva. Amém? Então vamos buscar e Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu falar, aí você pode vir aqui na frente pegar da ceia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje a importância, Senhor, de nós buscarmos a promessa primordial, a promessa mais importante de todas, que é o teu Espírito Santo no nosso coração. É nós realmente sendo a morada do Senhor. E meu Deus, o único que não quer que essa pessoa ore e que ela seja cheia do Espírito Santo é o diabo. É ele que coloca a preguiça, é ele que tenta fazer com que ela não dê valor ao Espírito Santo, com que ela valorize mais outros pedidos, outras coisas materiais do que o teu Espírito, Pai. E muitas vezes acontece, meu Deus, da pessoa orar pedindo mais por outras coisas do que pelo teu Espírito. Então vem agora, Senhor, vem agora inundando os corações neste momento. Vem agora, Espírito Santo, recarregando as forças dessa pessoa, inundando o coração dela. Oh, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele nos dá força, ele nos dá capacidade para vencer. Muitas das vezes eu comparo o Espírito Santo como uma carga de bateria, e se você não estiver adorando e recarregando, fortalecendo o teu coração sempre, você vai ficar fraco, vai ficar sem forças, o vazio vai voltar e as coisas do mundo vão voltar a te atrair. Então não deixe isso acontecer. Chame o Espírito Santo para habitar no teu coração. Se tem algo na tua vida te atrapalhando, ore agora, repreenda, diga em nome de Jesus: sai da minha mente, sai do meu coração esses pensamentos negativos, esse vazio, essa tristeza, esse desejo de morte, em nome de Jesus. A ansiedade, a angústia, a aflição, todo mal, Senhor, sejam mágoas, ressentimentos, espírito de mentira, nós repreendemos tudo que nos atrapalha, que tenta atrapalhar a promessa de se cumprir na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que todas as trevas, todo mal saia da nossa mente, saia do nosso coração, vai embora todo mal, em nome de Jesus, Pai. E que nada, Senhor, nada venha impedir o teu Espírito Santo de habitar no coração dessa pessoa. Coloque a mão no teu coração neste momento, meu irmão, minha irmã. Não é por emoção, você não tem que ver, você tem que crer. É em espírito e em verdade. Então fale para Deus agora: eu creio, Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo me preenche, que o teu Espírito Santo é uma água viva que transborda vida dentro de mim. Então eu quero
preenchendo agora, em nome de Jesus, Pai. Preenche